Olá, eu sou Fernanda Delgado e essa é a minha coluna de Petropolítica da EPBR. Seguindo o tema dos grandes produtores de petróleo, hoje eu vou falar sobre o Irã e seu protagonismo na geopolítica energética. A República Islâmica do Irã, antigamente conhecida como Pérsia, é um dos países do Oriente Médio, uma das civilizações mais antigas, uma das civilizações contínuas mais antigas do planeta. É banhado aí pelo Oceano Índico e pelo Mar Cáspio e grande parte do território é um platô. Possui mais de 1,6 milhão de quilômetros quadrados e é o 17º maior país do mundo, com uma população de aproximadamente 89 milhões de pessoas e um PIB de 192 bilhões de dólares, que em 2012 era de 600 bilhões de dólares, para vocês terem uma ideia das dificuldades econômicas pelos quais o país tem passado nos últimos 10 anos. A relevância geopolítica do Irã está relacionada, embora não esteja resumida, à posição-chave do país no Golfo Pérsico. A região estratégica e núcleo da produção mundial de petróleo, lembrando que os países do entorno reúnem aproximadamente um quarto da produção mundial e 50% das reservas provadas do planeta. Somente o Irã tem 208 bilhões de barris de reservas provadas e uma produção média de 2,3 milhões de barris por dia. As crises nessa região, então, têm um impacto significativo no mercado de petróleo, como ficou claro com o embargo aos Estados Unidos em 1973 pelo apoio conferido a Israel na guerra do Yom Kippur, seguido pelo choque de oferta gerado pela Revolução Iraniana em 1979. A região onde se encontra o Irã sempre foi reduto de grandes impérios e desde a antiguidade, desde a antiguidade, em 1925, a dinastia Qajar, deposta então pelo Reza Pahlavi, que se proclamou Shah, seu domínio duraria até 41, quando ele foi deposto por uma invasão de britânicos e soviéticos no meio da Segunda Guerra Mundial. Seu filho, Mohammad Reza Pahlavi, tornou-se o novo Shah e as relações com o Ocidente, especialmente com o Reino Unido, mantiveram-se intactas, ou seja, o domínio britânico sobre o petróleo do Irã desde a década de 20, com os contratos aí da Anglo-Iranian Oil Company, ficaram de pé. Porém, essa experiência democrática com a eleição do primeiro-ministro Mohammad Mossadegh em 1951, nacionalizando a indústria, não foi suficiente apenas para que 2 anos depois houvesse um golpe de Estado apoiado pela inteligência norte-americana que derrubou Mossadegh e instaurasse a ditadura pelo Shah Reza Pahlavi. Exatamente nesse momento histórico estão as raízes da desconfiança entre Estados Unidos e Irã. O domínio do Shah durou até 79, quando a Ayatollah Khomeini liderou a Revolução Iraniana de cunho nacionalista, islâmico e anti-ocidental e inaugurou a República dos Mulás, termo da hierarquia islã-xiita que se refere a doutores sagrados. O atual sistema político do Irã combina aí elementos democráticos e teocráticos. Por exemplo, o líder supremo, o Ayatollah, tem atribuições de política externa, de segurança, de nomeação de funções de comando de forças armadas, além de ter a palavra final em todas as questões de Estado. O segundo posto, correspondente ao chefe do executivo, o presidente nosso, é eleito pelo povo para um mandato de 4 anos. O próprio Ayatollah Khamenei havia ocupado a presidência do Irã de 81 a 89 e por isso especula-se que o recém-eleito presidente Ebrahim Rassim é um clérigo considerado ultraconservador e ex-chefe do judiciário. Especula-se que ele seja o próximo líder supremo do Irã. Em 2015 foi firmado um acordo, o Plano de Ação Conjunto Global, que é um acordo nuclear entre o Irã e os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia, China, mais a Alemanha. Esse acordo interrompeu as sanções internacionais impostas a setores chaves da economia do Irã, como a indústria do petróleo, transportes marítimos, sistema financeiro. E, em troca, o programa nuclear do país estaria sujeito à fiscalização da Agência Internacional de Energia Atômica e a limites de enriquecimento e estoque de urânio por 15 anos. Porém, o pacto encontrou um revés com a eleição de Donald Trump, que considerou o acordo excessivamente benéfico ao Irã.
Então, em 2018, os Estados Unidos abandonam esse acordo que acaba sendo desacreditado pela comunidade internacional e retomam um pacto com sanções antieconômicas. A grande negociação da política internacional é a retomada do acordo nuclear agora com o novo presidente americano, o democrata Joe Biden, e em contrapartida, o presidente iraniano é um ultraconservador. Para que esse novo acordo seja duradouro, ambas as partes têm que superar a imensa polaridade que cerca esse tema, né? E para o Irã, especialmente, trata-se aí da garantia de retornar ao mercado internacional de petróleo sem essas sanções. É importante ressaltar que as sanções têm um impacto elevado na situação socioeconômica do país, tendo gerado custos adicionais de 300 a 400 bilhões ao comércio nos últimos 16 anos ao país. A relevância geopolítica do Irã, ela se acentua a partir dessa relação entre a problemática nuclear e a indústria do petróleo, a qual o país tanto depende. É fato que a indústria iraniana produz bem abaixo do seu potencial devido a essas divisões de políticas internas, a falta de investimentos, a rígida negociação com as companhias internacionais de petróleo, mas as sanções dificultam as exportações e o acesso à tecnologia e a finanças, o que praticamente sufoca o desenvolvimento da indústria no país. Mas em termos geopolíticos, a pressão ocidental busca também restringir financeiramente as ambições do Irã no Oriente Médio, como o apoio ao regime de Bashar al-Assad na Síria e às forças políticas xiitas no Líbano e no Iêmen. Ou seja, os Estados Unidos buscam preservar o equilíbrio de poder no Oriente Médio, mantendo o prestígio e a influência junto aos seus aliados, como a Arábia Saudita e Israel, que buscam cercar aí as atividades militares do Irã e de grupos considerados terroristas financiados pelo regime, bem como a possibilidade de o país adquirir armamentos nucleares e virar ao favor do grande tabuleiro, virar a seu favor o grande tabuleiro do Oriente Médio. Para contornar o isolamento, o Irã tem buscado alternativas, e entre elas estreitar laços políticos e econômicos com a Rússia, com a China, com a Índia, se inserir em organismos regionais como a Organização para a Cooperação de Xangai, usufruir da sua posição geopolítica tanto para ativar o comércio com a Ásia Central, quanto para atrair investimentos em infraestrutura e logística, como, por exemplo, na iniciativa do Cinturão da Rota da China. Sejam as iniciativas da Índia para contornar o Paquistão também interessantes pelo lado do Irã. Bem, essa foi mais uma análise petropolítica, dessa vez em relação ao Irã. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês aqui na minha próxima coluna.